E aqui, tá melhor assim? Graças a paz, pastor. Tá bom o áudio aí? Arison, a paz. Tá bom? Trabalhou muito hoje? Rapaz, já tem mais de uma semana. E esse chapéu aí tá bonito, hein? Eu esqueci. Eu tenho um crochê na cabeça. Para cobrir da friagem, né? Tá limpo, tá capinada. Vamos esperar um pouquinho para ver se chega mais alguém, tá? Já já a gente começa. Tá frio aí, Raquelzinha? Tá não? Aqui tá chovendo, viu? Dá uma chuva aqui. Não é na mesma cidade, não, né? Será? Não, né? É na mesma cidade? Já vou. Bom, vamos dar início. Tá? A gente vai começar e o Zé Lucas, eu acho que ele está encontrando problema lá e eu não vou esperar ele não, senão a gente pode atrasar, né? Então vamos orar? Deus, nós te louvamos, te bendizemos, declaramos a tua grandeza, a tua soberania, pedimos a tua presença conosco, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos direcione ao aprendizado necessário, ao crescimento espiritual, a entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Então, nos revela, Deus, a tua vontade e sela em nós tudo aquilo que a gente vai aprender aqui essa noite, Pai. O Senhor nos orienta, nos abençoa e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar propriamente dito sobre o batismo, o que significa, qual a simbologia do batismo, o que ele significa de modo espiritual e dentro da religião, de modo doutrinário, né, bíblico e dentro da comunidade cristã. O batismo é algo muito importante. A gente entende um monte de coisa porque a gente está se formando uma mentalidade cristã através do estudo, através do conhecimento bíblico, da mudança de pensamento, e a gente precisa entender o que significa de fato o batismo para cada um de nós. Eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar o nosso estudo.
eu te mandei. Amém? Está todo mundo vendo a minha tela? Olha só, então, hoje seria sobre o batismo. Lição 4. Os textos bases estão em 28, 18, Mateus 28, 18 a 20, e Atos 2, 41, 47. Eu vou ler o texto de Mateus 28, Mateus 28, 18 a 20. Está escrito assim, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora vamos em Atos 2. Atos 2, 41 a 47. Diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Palavra-chave, doutrina dos apóstolos. E na comunhão de partir o pão. E em cada alma havia temor. Palavra-chave, temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, primeira coisa, a gente acabou de ler em Mateus, que é um mandamento de Jesus. Jesus, ele deu um mandamento aos apóstolos: olha, vocês vão, ide, vão em todas as nações, pregam o evangelho e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem no nome da Santa Trindade. Ele diz: eu vos dou essa ordenação e eu estou com vocês, eu dou essa autoridade. Então ele manda, ele empodera, ele dá autoridade e ele fala que vai estar com ele, porque é como se fosse uma atividade celestial. É como se fosse assim um trabalho de Jesus. Fala, olha, vai, faz isso, eu estou com vocês, eu estou dando autoridade, vai e batiza. Prega o evangelho e batiza. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus para todas as nações. Em Atos 2, a gente vê isso acontecendo. Eles fazendo o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui eu queria dizer aqui a palavra-chave, né? Que foram, então os que aceitavam iam sendo batizados. Havendo um acréscimo naqueles dias. E perseveravam na doutrina. Primeira palavra-chave. Por que doutrina? Porque é um ato que se faz necessário no meio do povo de Deus
para que se enxerguem e se vejam como igreja, fazendo parte desse grupo. Então, ele é dentre tantas coisas, ele é uma atitude, né, popular, visível, pública, de que eu estou entrando em um grupo de pessoas, que eu estou fazendo parte dessa grande família cristã, que ali começaram a se dizerem cristãos, a Igreja do Senhor começou a tomar forma. Isso nasce com a igreja, propriamente dito. Isso nasce com a vontade de Deus em Jesus para a igreja cristã. Está tomando forma. E o batismo está junto. Ele deu essa ordenança e aqui em Atos a gente vê isso acontecer. E a gente vê aqui, outra palavra-chave, que é no temor. O temor é a vontade de agradar a Deus, não é medo. O temor biblicamente, mas quer dizer, querer agradar aquele a quem você serve, ou aquele a quem você ama. Então, se eu tenho temor a Deus, eu quero agradá-lo, porque eu amo ele. Temor, no nosso contexto, que às vezes a gente entende como medo, mas na Bíblia não é medo. Amém? Então, depois de a gente entender esse conceito bíblico, né, de temor, a gente vai entender aqui, vai destrinchar o estudo para a gente entender melhor. No livro de Atos dos Apóstolos, o batismo significa a incorporação à comunidade dos redimidos de Cristo, quer dizer, dos sarados, daqueles que aceitaram a Jesus, pelo rito batismal, a cerimônia. Deus congrega os homens como irmãos de Cristo, convocando novos membros à comunidade da igreja, para fazer dela uma nova Israel, herdeiro de todas as promessas divinas. O batismo é visto como uma ordenança do Senhor Jesus. Segundo Goethers, o batismo é um sacramento da acolhida por excelência. Vocês veem que o Pablo é um irmão que ele já é batizado. Mas porque ele veio de uma outra igreja, ele está nesse grupo, porque é nessa cerimônia que faz a acolhida. É junto com os irmãos que estão entrando, que estão participando, que vão ali formar uma congregação, vai entrar para aquele grupo, aquela congregação. Então, os que vêm de outra igreja, geralmente participam da cerimônia, junto com os que estão batizando, que é aqueles que nunca passaram pelas águas. É uma cerimônia só. Entendeu? Como ele já participou do batismo, ele participa da cerimônia de aceitação, de acolhida, de recebimento, para que a gente faça uma grande festa, para que todos os irmãos tenham a chance de recebê-los de forma doutrinária nessa religião, ou na outra religião, ou nessa congregação de fé, todos os irmãos que vão sendo acrescentados, né? Então, é importante a gente celebrar. É por isso que a gente faz uma grande festa nos batismos. Então, o batismo é um sacramento de acolhida por excelência. As pessoas que são batizadas passam a fazer parte da comunidade de fé. O batismo é a nossa inserção no corpo de Cristo. Para o apóstolo Paulo, o batismo nos une ao corpo de Cristo, formando uma só aliança com ele e com os irmãos. Entendemos que o batismo é um sinal visível da graça invisível de Deus, pelo qual nos tornamos participantes da comunhão do Espírito Santo e herdeiros da vida eterna. É o modo pelo qual a igreja reconhece a profunda realidade da incorporação a Cristo e à comunidade. Cremos que no batismo o Espírito Santo age misteriosamente no coração do cristão e na comunidade de fé, para fazer o benefício da vida em Cristo Jesus. Então, observe, quando a gente aceita Cristo, a gente faz parte, ou já está fazendo parte da igreja, né? E alguma coisa é mudado dentro de nós. Mas é preciso ter uma celebração, uma celebração visível e pública de confissão de fé e um sinal de arrependimento. Então, imagine que para o cristão, né,
especificamente para o judeu, a palavra dele vale lei. Entendeu? Vale lei. Por que que o judeu não nega Jesus? Porque aquilo que ele está falando com a boca significa aquilo que está dentro do coração. Então, ele também dizer que vai aceitar e está todo mundo ouvindo como testemunha, quer dizer que ele está pondo a vida dele, está assinando um contrato publicamente, é a verdade absoluta. Né? Isso para nós tem uma validade de um contrato assinado. Nós temos um contrato assinado. A gente falou isso um pouco disso na aula passada. Então, para o judeu, aquilo que ele fala tem peso de lei. E no batismo é uma atitude cristã, é uma doutrina cristã. Então é o mesmo que dizer assim, olha, presta atenção que eu vou fazer. Olhem para mim, eu vou passar pelas águas, porque isso tem um significado cristão e eu aceito esse significado. Esse significado é, eu morro para o mundo e vivo para Cristo. Todo o meu passado vai ser apagado. E agora em diante eu já não vivo mais para mim, mas eu vivo uma vida em Cristo. Eu vivo uma vida para Cristo, porque Ele agora se torna o meu Senhor. Porque Ele morreu na cruz no meu lugar. Então agora a minha vida é dele, é do meu Senhor. Ele é o meu dono. Então eu preciso obedecer. Eu preciso fazer aquilo que é pedido. Então, essa doutrina, a doutrina dos apóstolos, tinha como ali a inserção na vida cristã, o batismo nas águas. Isso já vem antes da doutrina dos apóstolos, tá? Isso vem, lembra de João Batista, que ele batizava, pregava o arrependimento? Isso se incorpora, isso se encaixa e se fortalece com Jesus. E isso agora faz parte da igreja. É porque em Atos dos Apóstolos a gente começa a ver a grande comissão de Cristo funcionando. E isso formando as comunidades. Eles, principalmente Paulo. Paulo ele vai para as cidades, ele vai para os continentes, ele forma sinagogas cristãs e ele deixa ali liderança cuidando de uma igreja. Então, o povo começa a mudar a mentalidade, sair da lei e começar a entrar no amor, na graça. Começa a aceitar o sacrifício de Jesus. Então, o batismo, ele tem todo esse significado, toda essa simbologia de que eu agora tenho uma nova mentalidade, que eu agora creio em Jesus Cristo, que eu agora, pela cruz, eu não vou praticar as velhas obras do velho homem, mas a minha mudança de pensamento é em obedecer a Cristo, que tem a vontade do Pai, então eu vou viver um novo estilo de vida. Eu vou viver a vida em que Deus tem para mim. E o batismo nas águas, ele simboliza esse início. Início nessa doutrina, início nessa nova vida, e é um pontapé, é o degrau de uma nova vida, de aceitação de nova vida e de acréscimo nessa congregação de fé. Então, é no ato batismal que a gente coloca o nome das pessoas ali no hall de membros, é no ato batismal que a gente recebe os crentes de outras igrejas, é no ato batismal que muitas pessoas reafirmam a sua aliança com Deus, né? Então, tem uma grande simbologia. E isso é de uma forma visível e de uma forma pública, porque tem a ver com a minha vida em relação à sociedade. Porque agora eu me torno um embaixador da palavra de Cristo, eu me torno um cristão, é a mesma coisa que você mudou de time. Lembra quando as pessoas mudam de time? E aí eles fazem uma grande coletiva de imprensa e lá tá gravando e tira foto dele vestindo a nova camisa do time que agora ele está entrando. Então é mais ou menos parecido com isso. Nós vamos vestir a camisa de Cristo e vestir a camisa da igreja em que a gente está. Né? No caso, a igreja metodista de Monte Alegre de Minas. Então tá lá, uma tarjinha de Cristo e a outra tarja da igreja de Monte Alegre de Minas, igreja metodista. Amém? Então o batismo tem toda essa simbologia pública, social, doutrinária e também espiritual. Vamos lá, mas o batismo não é purificador de pecados.
A gente, às vezes, tem muita pessoa que espiritualiza o batismo. Não, eu preciso batizar porque é no batismo que vai acontecer, porque é no batismo que eu vou sentir alguma coisa. O batismo não é purificador de pecado, tá? O pecado, ele é purificado pelo sangue de Jesus na cruz. Quando eu aceito o sacrifício dele e eu me encaixo, né, e eu me submeto à autoridade da vida dele, eu agora sou dele. Pela fé, isso acontece. Ele é um sinal visível daquilo que Deus realizou por mim na cruz. Quer dizer, eu faço isso depois que eu acredito. Se eu creio, né? Se eu creio nisso e eu faço parte dessa comunidade, eu enxergo o batismo como um ato público para que todos saibam que eu creio nisso. O batismo como ordenança tem os seguintes propósitos simbólicos. Então, quando eu enxergo isso, que é uma ordenança de Cristo, que é uma necessidade doutrinária, que é uma simbologia de que eu entendi o propósito de Cristo para a minha vida, que é o próximo passo do cristão depois de ter aceitado Jesus. Nós vamos ver aqui os propósitos simbólicos. A identificação com Cristo. Você está fazendo parte do time. Para os crentes, simboliza a identificação com Cristo. No batismo, o recém-convertido testifica que estava em Cristo, e quando Cristo foi condenado pelo pecado, que foi sepultado com ele e que ressuscitou para uma nova vida nele. Então você entende que você agora vai viver uma nova vida. Que toda a sua vida de pecado, sua vida do passado, sua vida do velho homem, você vai deixar para trás. Você aceita de verdade a Cristo. Então o batismo não é uma coisa para se pensar, para se pesar com alguma coisa. O batismo é para aceitar, porque ele faz parte da vida com Cristo. Isso faz parte da proposta de Cristo. Entendeu? B. Morte para a velha vida. O batismo indica que o crente morreu para o velho modo de viver e entrou na novidade de vida. A gente já falou disso aqui, entendeu? Se eu vivo em novidade de vida, eu não posso deixar o batismo de lado. Eu preciso querer o batismo. E mediante a redenção de Cristo, o ato do batismo não leva a efeito essa identificação com Cristo, mas a pressupõe e a simboliza. Então, eu pratico esse ato quando eu acredito em tudo isso. E C, a identificação com a igreja. O batismo também significa que os crentes se identificaram com o corpo de Cristo, com a igreja. Os crentes batizados são admitidos na comunidade de fé, com sua atitude. Testificam publicamente diante de todo mundo a sua lealdade a Cristo, juntamente com o povo de Deus. Entendeu? A gente já falou disso aqui agora mesmo. É que você aceitou Jesus, você aceitou ter mudança de vida, você aceitou essa comunidade de fé, seja na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista ou na Metodista, né? Ou na Católica também, mas que você agora faz parte desse novo grupo. Né? Antigamente você falava assim que não podia morrer pagão, né? E se batizava quando criança. Isso é uma doutrina do costume católico. Hoje, nós temos a percepção de que a gente precisa entender o batismo. É por isso que nas igrejas protestantes ou evangélicas, a gente batiza quando é adulto. Porque quando é criança, primeiro, está sobre a responsabilidade espiritual do pai até os 12 anos. Segundo, porque não tem responsabilidade sobre si e pode não ter a consciência desses atos, né? Nós não podemos negar o batismo para uma criança que queira o batismo. O exemplo é a Raquel. A Raquel, ela quer batizar, né? E ela já pede o batismo, então a gente não pode negar. Então a gente torce para que isso aconteça na vida das crianças. A gente batiza as crianças. Mas a gente conversa com os pais, porque elas ainda estão sob a responsabilidade dos pais quando é menor de 12 anos. Entendeu? E a responsabilidade espiritual, para que permaneça
para que tenha ciência, para que quando ficar velho, não ficar igual muita gente, fala, nossa, eu queria batizar agora, porque quando eu batizei, eu não tinha o conhecimento, eu não escolhi, eu não me lembro bem, então falta aquela aliança, aquela convicção, essa celebração consciente daquilo que está fazendo, né? Então, é por isso que se recomenda que, quando é adulto, já maduro, essa atitude. Entendeu? Então, a gente precisa entender bem essa questão do batismo, a decisão do batismo, para que também a celebração do batismo seja uma grande festa, seja, assim, um ponto final de uma vida, mas o início de uma outra vida. Amém? Então, a gente precisa entender essa questão. Desse modo, o batismo não salva, mas confirma a fé. É um sinal legítimo, exterior, da obediência, porque é um mandamento de Cristo, é uma ordenança de Cristo, da vida de quem já é salvo. Então, se você é de Cristo, Senhor Jesus é o seu dono, a gente tem que obedecer, a gente tem que ouvir a vida, a palavra dele. Então, a ordenança dele é que a gente batiza, que a gente seja batizado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ato de fé genuíno, porque você, pela fé, você acredita em Jesus, você obedece a tua palavra, você vai abandonar um estilo de vida e vai iniciar um novo estilo de vida, aleluia, que precisa ser acompanhado de obras de salvação. Aqui a gente já está entrando no corpo de Cristo, né? Depois de tudo isso, a atitude desse cristão. Quer dizer, que não é só batizar. Você tem que mostrar para o mundo que você foi batizado. Né? Que jeito que a gente mostra, né? Que você é um cristão genuíno, que é batizado, vivendo essa nova vida, abandonando o pecado, abandonando tudo aquilo que não pode, entendeu? Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a mudar na nossa vida, a gente muda, entendeu? Hoje o batismo, para as pessoas falam assim, não, eu não posso batizar porque tem isso na minha vida, ou tem aquilo na minha vida, é como se o batismo fosse algo muito espiritual, mas não é, o batismo não é algo muito espiritual. A gente tem que ter esse temor e essa referência em Jesus, em Deus. Eu preciso ter temor de Deus, não do batismo. É como se muita gente não quisesse essa placa, né? Porque a pessoa que é batizada parece assim que agora ela não pode pecar mais, mas isso não é para o batizado, isso é para todo cristão. Entendeu? O batismo é para alguém que já entendeu isso. É que já tem essa mentalidade dentro de si e não tem medo, né? Eu não tenho medo. Eu não posso ter medo porque alguém sabe que eu sou batizado. Não, eu tenho que ter medo de pecar. Eu tenho que ter medo de praticar o que é errado, né? Então, assim, pode olhar para a minha vida. O pecado não presta. Eu não quero o diabo, eu quero as coisas de Deus. Então, assim, o batismo é uma consequência de alguém que ama Jesus, de alguém que entendeu o seu lugar, de alguém que quer ir para o reino celestial, alguém que quer uma vida eterna. O batismo é um sinal, uma consequência, é um degrau nessa caminhada, né? De conhecer a Cristo, fazer parte de uma sociedade, de um grupo de fé, de uma comunidade cristã. Então eu não tenho que temer o batismo em si, porque ele não causa nada na minha vida, mas ele tem que fazer parte da minha vida porque eu estou dentro desse contexto, entendeu? Então o batismo tem um significado, mas ele em si, ele não produz nada na nossa vida. Ele é um sinal de quem já está produzindo algo por conta de Cristo. Cristo produz algo na nossa vida. A cruz tem que produzir, a minha fé tem que produzir, a palavra tem que produzir, né? E o batismo é de alguém que já está nessa produção, entendeu? O batismo é um ato natural em consequência à conversão, né? É o que vem depois, né? Depois do batismo, é trabalhar com os ministérios, é encontrar o papel de trabalhar, é encontrar algo para fazer no corpo de Cristo e crescer e ter muitas experiências na vida cristã e com Deus.
tá bom? Olha, nosso tempo está acabando. Vamos sair e entrar pelo mesmo link, tá bom? Que aí a gente já termina. Vamos sair e entrar no mesmo link. Amém. Amém. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Entre os crentes, nos primórdios da igreja, dificilmente se encontrava alguém que não houvesse sido batizado após a aceitação de Cristo. Aliás, é interessante que se busque a razão pela qual um crente, com muitos anos de convertido, não seja batizado. Tá vendo? Isso é uma coisa, não é muito legal. Uma pessoa que tem muito tempo de igreja, mas que não é batizado. Geralmente, essa pessoa tem algum problema que precisa ser visto e trabalhado. Porque o batismo faz parte dessa dinâmica. Jesus, ele é um caminho. Então, isso traz movimento. Isso traz movimento e isso faz parte desse movimento, o batismo. Nada justifica tal situação, a não ser que haja um impedimento de ordem espiritual, moral ou legal. Entendeu? Ou, por exemplo, dentro dos costumes da igreja, existe lá um conjunto de regras, né? E isso, por exemplo, a pessoa está vivendo em um estado, está em pecado. Então, recomenda-se, a orientação é primeiro conserta isso, para depois batizar. Por quê? Porque o crente, ele corrige a sua vida. Entendeu? Então, se ele está em pecado, então não significa que ele é crente, ou está num processo de conversão. Porque ainda tem uma pendência na vida dele que precisa ser vista. O batismo é para alguém que entrou de cabeça em Cristo, na comunidade cristã, na obediência, na mudança de vida, entendeu? Então ele vai tirar as vestes velhas e vestir as vestes novas. O batismo significa isso. Mas se tem ali um rolo, um carrapicho, alguma coisa, tem que primeiro trabalhar com isso. Então, seja espiritual, moral ou legal, precisa primeiro resolver essa questão. Nesse caso, a pessoa precisa de orientação, de ajuda e buscar soluções para o seu problema. Em algumas igrejas, as pessoas só podem assumir cargos ou funções eclesiásticas se forem membros do corpo de Cristo, condição que se completa na comunidade cristã após o batismo. Na igreja metodista, existem os ministérios, né? Ministério de Ação Social, Ministério de Oração e Intercessão, de Diaconia, de Artes, tem ministério de tudo quanto é jeito. Tem as sociedades e se pode criar ministérios conforme a necessidade de cada igreja. O irmão que faz parte da igreja, mas que não é batizado, ele pode participar desses ministérios. Ele não pode ser líder. Para ser líder, é preciso ser batizado e ter, no mínimo, 2 anos de membro. O nome dele vai para o livro de membro quando ele batiza, entendeu? Ele consta como membro oficial a partir do dia do batismo. Recebe um diplominha, faz uma grande festa, a gente come um monte de comida, bebe um monte de coca, e aí coloca o nome desse irmão ou dessa irmã nesse livro,
e aí ele é um membro da Igreja Metodista. Então, para a liderança se tem esse requisito, entendeu? Esse requisito. Mas para que você faz parte da igreja, você pode participar do ministério. Amém? Vamos lá. Cremos que o batismo é com água e deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja reconhece 3 formas de batismo. A gente vai ver agora: a aspersão, derramamento e imersão. A aspersão. Essa forma de batismo é com pouca água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Geralmente, esse tipo de batismo é da Igreja Católica, com criança. Todo mundo já viu, né? Lá naquela bacinha com um pouquinho de água e joga sobre a cabecinha, pouquinha água, molha a cabeça. Geralmente de criança, é o mais utilizado na Igreja Católica. Esse é o batismo de aspersão. A igreja reconhece. É uma forma eclesiástica reconhecida de batismo. Imersão. Desta forma, o batismo, a pessoa que é batizada é totalmente imersa na água. Essa é a forma mais utilizada para batismo de adulto. É bíblico. A referência bíblica, Mateus 3,6, Atos 8, 2 a 40. Essa é a forma que as igrejas protestantes, né, as igrejas evangélicas, utilizam. Geralmente é no rio, geralmente é num córrego ou piscina. Já vi piscina dentro do templo, piscina que é construída na sede da igreja, né, em clubes ou casa que tem piscina, ou mesmo no rio. O meu batismo foi em uma piscina, tá? Foi um momento muito, muito bonito, muito emocionante da minha vida. Mas a igreja geralmente fica muito feliz quando é no rio, né? E aí a pessoa, ela é toda submersa, toda ela é molhada. Geralmente é 2 pessoas, uma de um lado, outra de outro, e molha ela dentro da água. Ela fica totalmente debaixo da água. E, por último, o derramamento. Essa forma de batismo não é tão comum em nossos dias. Esta forma de batismo consiste em derramar um pouco mais de água, né? De uma forma abundante água sobre a cabeça do batizado. Olha a foto aí. Geralmente vem um balde de água em cima da cabeça da pessoa. Molha a igreja toda, faz uma bagunçada e isso geralmente o pessoal não gosta muito. Então é ou a aspersão ou é mesmo a imersão. Geralmente é mais a imersão. É raro acontecer, mas eu já vi. Isso acontece. Vamos lá um pouquinho sobre o batismo de criança. A criança, ela é inocente. Não tem responsabilidade alguma diante de Deus. Ela não tem ainda capacidade de amar e obedecer a Deus de um modo adulto. A questão delas, Jesus já resolveu. Deixa vir os pequeninos a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mateus 19, 14, Marcos 10, 14. Então, as crianças, elas podem batizar, porém a gente vai negar para elas a escolha. Às vezes, quando é adulto, eles vão querer isso daí, entendeu? Aí a questão. Nós cremos no batismo de adulto e de criança. Cremos que o batismo infantil é possível, pois cremos que os pais, ao pedirem o batismo, se disporem a criar uma atmosfera de fé, onde a criança aprenda que Jesus é o Senhor e possibilita a criança fazer a sua pública profissão de fé mais tarde, entendeu? Isso é uma outra coisa, é você confessar isso na igreja. Depois do batismo, a gente tem a celebração e no culto à noite a gente fala isso, a gente fala sobre essa profissão de fé. E isso faz parte dessa cerimônia, entendeu? Você é batizado na água, mas você confessa, porque a palavra, isso vale muito, é o contrato, né? Por isso se fazia nesse tempo, no tempo de Cristo. John Wesley,
né? Isso aí já é o nosso fundador. John Wesley afirmava a respeito do batismo. Deixa eu só tirar aqui. O elemento desse sacramento é a água, que é o mais próprio para este uso simbólico, dado o seu poder natural de limpar. O batismo é realizado pela lavagem, derramamento, pela imersão ou pela aspersão da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, por este meio, a pessoa é entregue à bendita Trindade. Digo pela lavagem, derramamento, imersão ou aspersão, porque a Escritura não determina qual destes meios deve ser usado, quer por preceito, quer por um exemplo claro que prove, quer ainda pela força ou pelo significado da palavra batizar. Para João Wesley, o que importava não era a quantidade de água em si, sendo que o batismo é um simbolismo. A quantidade de água ou a forma que se usa não é essencial. O que é essencial é a fé. Entendeu aqui? Então, para John Wesley, o meio não é importante, a quantidade não é importante. O que é importante é dentro do nosso coração a atitude e a fé que a gente coloca nisso. Porque tudo isso é um simbolismo e a Bíblia não explica, não fala, não tem regra sobre isso. Entendeu? A gente, então, entende que o que é válido é aquilo que está dentro do nosso coração. É a nossa atitude. É aquilo que Deus vê quando olha para dentro de cada um de nós. Então, a gente precisa estar convicto dessa nossa atitude, né, em relação ao batismo. Esse grupo é um grupo de preparação para batismo e para a profissão de fé e acolhida. Temos todos esses elementos aqui. Temos alguém que está vindo de outra igreja, temos adultos que estão sendo preparados, temos uma criança no meio de nós e tudo isso foi falado dentro desse estudo. Então, todos desse grupo, mais alguns que não estão conosco, porque ou mora na zona rural, né, mora em fazenda, ou tem problema com internet e tecnologia, o aparelho não consegue acessar, mas eles estão acompanhando, né? A Suênia e o Juvenilton, eles recebem aula lá, eu vou lá, todas essas aulas que eu dou aqui, eu dou para eles presencial lá na casa deles. Eles estão juntos. A Fabiana e a filha dela estão recebendo a aula pelo YouTube. A gente grava, eu mando para ela, ela assiste e a gente tira dúvida. O resto do pessoal está aqui. Toda a aula é gravada e eu disponibilizo no YouTube para quem quiser e puder, acompanha depois a aula gravada. E os que moram fora, eu estou dando a aula lá. Então, a gente precisa vencer as dificuldades, sendo elas nossas ou dos irmãos, a gente tem que optar pelo batismo. Amém? Então, eu creio que isso é uma grande preparação para esse tempo que é proposto, do batismo. A gente vai fazer uma grande festa, é preciso perseverar, é preciso ter essa consciência, é preciso ter mudança de pensamento e é uma atitude de que eu estou entendendo que eu sou uma nova pessoa. Amém? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu quero ativar o som aqui de todo mundo. Se alguém quiser fazer pergunta, se alguém tiver uma pergunta aí, pode perguntar. Pode ativar o microfone aí, pode perguntar. Tem alguma pergunta aí, Zé Lucas? Não, hoje não. Hoje não? Você entendeu Não. tudo sobre o batismo? Entendi. Que tipo de batismo você prefere? Aspersão, derramamento ou imersão? Imersão. É como o senhor disse, né? Eu acho que não depende da forma que vai ser, né? O importante em si mesmo é a fé, mas o que eu conheço é mais a aspersão, né? E o derramamento. Não, o derramamento não. Aquilo que entra tudo dentro da água, é o imersão. E Anderson e Ana Laura, qual o batismo que vocês querem? Imersão. Derramamento ou
Não. Imersão. É, pular dentro d'água de cabeça, né? Batizar em água, tudo. Água fria, de preferência, né, Ana Laura? Muito fria. Elzinha, que tipo de batismo você quer? Aquele de aguinha na cabeça ou aquele que entra dentro da água? Ativa o microfone. Aí, qual que você prefere? Entrar dentro da água. E aí a gente vai fazer uma grande festa? Amém. Amém. Darizon, você quer entrar no óleo diesel ou na água? Na água, né? É na água, né, irmão? É na água. Nada de óleo diesel, nada de enxofre fervente, nada de mar de fogo. Não, é a água do Espírito Santo. Então, assim, a gente não pode sair fora disso. A gente tem que escolher o batismo, tem que aceitar o batismo, porque isso é a proposta de Cristo. Essa é a grande comissão, é o mandamento, uma ordenância de Jesus para a nossa vida, porque a gente conheceu Jesus, entendeu quem Ele é, sou uma nova criatura, não sou mais do mundo, mas agora sou servo desse Deus, e eu faço aquilo que Ele manda. E o mandamento é nos batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém.